O TDAH, algumas pessoas falam que ele é totalmente ligado a foco e concentração, né? Só que nos últimos dias eu tenho visto umas polêmicas sobre ter TDAH significa que você é mais inteligente, pessoas muito inteligentes são TDAHs. Explica pra gente, para deixar claro para o público de casa, o que, que é o TDAH e por que, que ele criou esse sinônimo de genialidade. Bom, é, quando a gente pega a própria sigla, né, déficit de atenção e hiperatividade, que é o nome que se popularizou, já fica difícil da pessoa. É fácil a pessoa fazer confusão. Porque todo mundo tem momentos em que tem dificuldade de prestar atenção, todo mundo tem momentos em que está hiperativo. Então, assim como toda doença dentro da psiquiatria, ela vai ser chamada de doença quando ela atinge um nível de atrapalhar as suas funções práticas do dia a dia. As funções dentro do seu trabalho, dentro do seu estudo, dentro da sua família, dentro de você estar em paz, né, com o dia a dia. Então, o critério para se tornar doença é ter impacto, né, social, profissional, pessoal. Então, você vai ter maneiras de você medir isso e avaliar com um profissional competente para saber se de fato o déficit de atenção e a hiperatividade estão presentes. São duas coisas diferentes que têm que ser graduadas, enfim. Então, é muito fácil alguém que não tem a doença achar que tem. E também é fácil, infelizmente, encontrar um profissional que dá diagnósticos além do que talvez fossem os corretos, e inclusive com TDAH. E no adulto ainda é um pouco menor, né, a quantidade. Então é a proporção, né, de pessoas com TDAH. Então tem que ter muito cuidado com a conceituação, com o diagnóstico correto, né, com a escolha de um profissional adequado para diagnosticar e tratar. Não é, como eu, não é exatamente a minha especialidade, mas não é a minha especialidade isso, mas dentro da neurociência a gente, né, sabe que isso acontece. E eu canso de receber pessoas que a gente vê que estão abusando de medicamentos de modo incorreto. O que vale a ponte para a gente é que o TDAH tem um pouco a ver com também, né, a função da dopamina. Numa região diferente do cérebro, o mecanismo é um pouco diferente. Os medicamentos não são os mesmos, né, nem nada a ver para o Parkinson, mas para mostrar como que é interessante, a mesma substância, mas num local diferente do cérebro tem uma função absolutamente diferente, tá certo? Então a disfunção de dopamina no cérebro pode por um lado provocar Parkinson, por outro provocar esquizofrenia, por outro tá ligado à dor crônica, por outro tá ligado à dificuldade para concentração. Então bom, isso tudo tem que vale essa reflexão, né? Não é só uma substância, onde aquela substância está agindo. O cérebro é muito mais complexo do que a falta de uma substância ou o excesso de uma substância. E eu acabei de me dar conta de que eu não te respondi em relação à genialidade, né, do TDAH. Ah, sim, Eu verdade. imagino que essa mania tem a ver com o fato do TDAH ele ficar assim oscilando entre diferentes atividades ou de repente assuntos. E isso, a ideia de genialidade pode estar relacionada à pessoa que consegue, né, ter um desempenho bom em diferentes áreas de conhecimento ou de execução de alguma tarefa. E aí isso, de certo modo, ser remetido, né, remeter ao TDAH, mas isso não tem assim, né, esse fundamento. Inclusive, algumas pessoas com TDAH vão até se chatear de você falar assim, olha, eu tenho uma dificuldade aqui para ter um desempenho. Você está falando para mim como se fosse mais fácil, entendeu? Então, não é bem assim. Você vai ter pessoas com uma performance cognitiva muito boa, outras nem tanto, com TDAH, sem TDAH, e também você vai ter uma performance boa numa área e não vai ter na outra, entendeu? Então é uma questão de não é de aptidões, de todo um repertório de coisas que você pode fazer, né, com o seu pensamento, né? E,
e as diferentes doenças podem atrapalhar essa performance e não ajudar, geralmente. Você pode até tentar perceber que pessoas com uma determinada doença têm uma probabilidade maior de ter alguma performance boa em outra coisa, mas a doença sem tratamento, ela vai só te atrapalhar, tá? Então não tem que romantizar. Se você tem TDAH, primeiro, você tem mesmo, procura ver se você tem de verdade, seja tratado para isso. E também você pode ter outros problemas que estão menos aí na moda, mas que também podem te atrapalhar na sua performance. Então é importante você descobrir o que você tem e tratar o que você tem para que você fique melhor. Tá certo? Independente de você vai ser mais ou menos inteligente porque não tem TDAH, você certamente vai ser menos inteligente do que você poderia. Não, inteligente é uma palavra simplista. Você vai estar pior do que você poderia se você tiver TDAH e não estiver sendo tratado. Perfeito. Assim como você vai estar pior do que você poderia se você não tiver TDAH e ficar achando que você tem, né? Em vez de procurar o que você de fato tem.